Irmãos, sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45. Que diz a palavra de Deus? Ou diz assim a palavra de Deus: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, em nome do teu bendito e poderoso Filho Jesus, te agradeço pela palavra a qual foi lida. Deus, em nome de Jesus, te peço perdão, Deus, pelos pecados que eu vi, que eu cometi e os que eu não vi. Deus, te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor ilumine a minha mente. Deus, que eu venha fazer a exposição correta da tua palavra, que eu não venha aumentar e que eu não venha também diminuir. Deus, em nome de Jesus, leve essa palavra a cada coração que aqui está, para que todos, Deus, possam aprender e assim nós, Deus, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje irei fazer exposição dessa parábola e terminar o restante do capítulo 24. Quero logo adiantar aos irmãos que o sermão profético, ele não se encerra no capítulo 24 do Evangelho que segundo escreveu Mateus. Ele adentra ao capítulo 25. Os irmãos que estão aqui conosco desde o princípio têm acompanhado essa exposição do sermão profético, do capítulo 24 do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus. E os irmãos bem lembram que no início da exposição eu ressaltei a pergunta tripartida que os discípulos eles fizeram a Jesus. Jesus, após fazer duras críticas aos escribas e fariseus, os discípulos eles aproximaram-se de Jesus para mostrar as construções do templo. E Jesus ele falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada no templo em Jerusalém. E ali os discípulos, diante dessa afirmação de Jesus, eles fizeram uma pergunta tripartida a Jesus. E nessa pergunta tripartida eles perguntaram quando aconteceria aquelas coisas, ou seja, se referindo ao que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Quais seriam os sinais da vinda de Jesus e do fim do mundo? E Jesus, assim, progressivamente, ele vai respondendo essa pergunta tripartida. Jesus, ele finaliza o capítulo 24 do Evangelho que, segundo escreveu o apóstolo Mateus,
com essa parábola do servo insensato ou do servo fiel e o servo mau. Como os irmãos já acompanharam a leitura, viram que Jesus ele continua enfatizando a questão da vigilância, da prontidão, do estar preparado para receber o noivo, de estar preparado para receber o noivo que é Jesus Cristo. O interessante é que a Bíblia Sagrada, ela vai nos fazer uma analogia acerca a igreja e Cristo como a noiva e o noivo. A noiva que se adorna, que se prepara, que se enfeita para esperar o seu noivo. A noiva que é imaculada, é virgem, que ninguém a toca. Ele espera ansiosamente o dia que o seu noivo virá, para que o casamento venha se concretizar. E da mesma forma, Jesus faz essa comparação e nos alerta a nós vivermos dessa forma em esperança, em prontidão, procurarmos, mesmo diante de todas as dificuldades que nós passamos aqui, vivermos em santidade. É complicado, irmãos. A nossa natureza é ruim. A nossa natureza, alguns falam, e inclusive eu, que ela é inclinada ao pecado. Na verdade, ela é pecadora. Ela é má. Ela não só gosta, ela ama pecar e desobedecer a Deus. Não é à toa que a gente peca tão facilmente, né? E Jesus aqui, ele ressalta a questão da vigilância. Vamos para a exposição do texto. Versículo 45 do capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Quem é, pois, o servo fiel e sensato? A quem o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Jesus aqui, ele nos conta essa parábola e ele fala sobre um servo fiel e sensato e sobre um servo mau. O servo fiel e sensato, Jesus ele conta-nos que é como se o seu senhor encarregasse de alimentar os seus demais servos até um devido tempo. E Jesus disse que feliz é aquele servo que assim fizer quando ele voltar, ou que encontrar ele fazendo. O que é que Jesus ele quis nos ensinar aqui? Em primeiro lugar, que eu quero explicar aqui para os irmãos, é que se fizermos uma leitura superficial desse texto, nós iremos pensar que Jesus ele está se referindo aqui unicamente aos líderes religiosos. Porque Jesus, ele bem claro aqui, ele falou que o senhor desse servo, ele encarregou esse servo de alimentar os seus demais servos. E esse servo aqui, ele executou, ou Jesus fala que feliz é o servo que quando o seu senhor
voltar o encontrar fazendo. O outro servo mau, ele não fez assim. Ele começou a espancar, maltratar e a beber com os beberrões. Se fizermos uma leitura superficial, nós poderemos até pensar, está se referindo aqui a líderes religiosos, unicamente a líder, ou a líderes religiosos. Mas quando nós começamos a estudarmos esse capítulo 24, nós iremos perceber que as advertências que Jesus, ele concede aqui no capítulo 24, ela não se resume unicamente a líderes religiosos, não. Mas ela se refere tanto aos líderes religiosos, como também a toda a igreja de Cristo. A ideia central aqui é: vigiai, esperai o noivo, esperai Jesus Cristo que está às portas. Portanto, irmãos, esse texto aqui nos faz entender o seguinte: quando Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo certo? Feliz o servo que o seu senhor o encontrará fazendo assim quando voltar. A ideia aqui é o seguinte: Jesus está falando acerca de vigilância e acerca de um servo que ele encarregou de tomar conta dos demais servos e alimentá-los. Jesus está se referindo aqui à sua volta, quando ele voltar para raptar a sua igreja. E o que é que Jesus, ele quer nos ensinar aqui? Simplesmente o seguinte: Jesus, ele deixou bem claro no Novo Testamento, nos Evangelhos, e isso o Novo Testamento por completo vem corroborar, ou seja, confirmar, e principalmente também o Antigo Testamento, que para qualquer um ser humano, ele receber a salvação, ele tem que procurar viver de conformidade à palavra de Deus. Alguém pode dizer assim: Romualdo, então a gente tem parte na salvação? Não. A salvação é dada pelo Senhor. A salvação é gratuita. A salvação é estendida para todas as pessoas da terra. Todavia, só vai receber essa salvação aquele que a abraçar, aquele que se dedicar a obedecer a Jesus Cristo. Até porque a Bíblia vai nos ensinar, e especificamente Jesus, nesse capítulo 24 de Mateus, que nós temos que vivermos como a Bíblia, ou de conformidade aos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele claramente, ele vai falar acerca dos sinais da sua vinda. E quando ele fala acerca dos sinais da sua vinda, do que vai anteceder o arrebatamento da igreja, ele nos alerta que nós devemos ter cuidado em relação aos falsos profetas, para que nós não venhamos ser enganados. Jesus, ele nos alerta que nós venhamos estarmos atentos em relação aos sinais que antecedem a sua vinda. E especificamente quem é pré-tribulacionista acredita no rapto da igreja, na volta de Jesus Cristo para levar a sua igreja. Irmãos, a Bíblia, ela vai nos deixar bem claro. O próprio Jesus Cristo, na verdade, ele fala: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Porque, irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós iremos
vivermos aqui na terra, dentro da igreja, pregando, dirigindo congregação, ou sendo pastor por ofício, cantando, ocupando os bancos da igreja, iremos ter o mesmo padrão de vida que as pessoas lá do mundo têm. Jesus aqui, ele, primeiramente, quando ele fala acerca desses dois servos, ele fala acerca do fiel, daquele que ele encarrega para alimentar os seus demais servos, e para dar o seu alimento no tempo devido, até a volta de Jesus. E Jesus diz: feliz é aquele que eu encontrar assim. Portanto, irmão, Jesus deixa bem claro aqui, que se ele não encontrar a pessoa dessa forma, sendo fiel a ele, o que é que vai acontecer? Me diz o que é que vai acontecer? Lá no final a gente vai ver o servo imprudente, o servo mau. Ele esqueceu-se, ou ele, por ser mau, ele decidiu deliberadamente, voluntariamente, espontaneamente, ele viver de conformidade aos prazeres pecaminosos da sua natureza má. E Jesus fala que a consequência dessa pessoa é exatamente o quê? Ser lançado com os hipócritas, aonde há trevas e ranger de dentes. Irmãos, é como Gilberto, ele estava fazendo a devocional aqui, estava nos exortando, nos estimulando a vivermos como a Bíblia nos ensina. Uma coisa que chamou a atenção de Gilberto e me chama a atenção também, é em relação à nossa expectativa acerca da volta de Cristo. Se os irmãos pararem para estudar as Escrituras Sagradas, os irmãos vão perceber que a primitiva igreja e os apóstolos, e não só eles, mas toda a primitiva igreja, eles tinham uma expectativa da volta de Cristo naquela geração, que Cristo voltava naquela geração. Antes que se findasse aquela geração, eles pensavam que Cristo, ele voltaria. Alguém pode perguntar assim: Romualdo, como é que você afirma uma coisa dessa? É simples, é só ler as Escrituras. O apóstolo São Paulo, ao escrever acerca do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses, ele diz o seguinte, por capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 16, Paulo fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Olhe, preste atenção, porque Paulo falando naquela época, escrevendo à igreja de Tessalônica, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e ressoará a trombeta de Deus. Aí Paulo fala, primeiro os mortos ressuscitarão. Paulo fala, depois nós. Paulo fala, depois nós, se referindo a ele e àquela geração. O mesmo apóstolo São Paulo, ele escreve a epístola aos Coríntios, e na sua primeira epístola, Paulo escreve no capítulo 15, a partir do versículo 50, ele diz, porque nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Aí Paulo vai dizendo que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, aí Paulo fala que os mortos irão ressuscitar. Verifiquem para ver se não está assim, e depois nós, num abrir e fechar de olhos, Paulo fala que nós seremos transformados. Paulo mais uma vez se refere a ele
ou seja, como acreditando que ele iria participar, não só ele, mas a igreja daquela geração, do primeiro século, iria participar do arrebatamento. Aquela igreja, irmãos, como Gilberto lembra muito bem, quando ele fazia o curso básico de teologia, estudamos minuciosamente sobre a carta, a epístola aos Tessalonicenses, e muitos irmãos ali, eles pararam até de trabalhar, não era certo, mas com a expectativa de Jesus Cristo voltar naquela geração. Outros vendiam suas propriedades, como em Atos está escrito, e entregavam aos pés dos apóstolos. Claro que a ideia ali era que realmente o coração de um era o do outro, o pensamento de um era o de outro, não tinha divisão na igreja. Não era como hoje que, se eu não tiver não funciona, se eu não for não funciona. É porque eles tinham união. Eles esperavam Jesus Cristo voltar naquela época e se dedicavam minuciosamente à volta de Cristo. Irmãos, Jesus entregou em nossas mãos responsabilidades. Quando Jesus fala quando ele fala aqui acerca desse servo fiel e sensato, que ele o encarregou de alimentar os seus servos até a sua volta, até determinado tempo, para os alimentar. Jesus aqui está nos alertando o seguinte: Jesus, ele nos deu a salvação gratuitamente. A salvação não está nas nossas mãos. Agora nós temos a responsabilidade com a salvação. Porque tem lógica nós vivermos de todas as formas aqui, ou toda forma aqui, e dizermos que somos cristãos? Tem lógica Jesus ele nos ensinar acerca de tanta santidade? Jesus teve vida em santidade. O apóstolo São Paulo teve vivido da forma que viveu, Pedro, Paulo, João, o Apolo, o Estevão ser morto daquela forma, vivendo em santidade, incomodava as pessoas. Jesus concedeu da forma que Jesus concedeu a eles, aquelas responsabilidades, ou as responsabilidades de viver de conformidade à sua palavra, ele concedeu também a cada um de nós. Irmãos, feliz é o servo, que quando o seu Senhor voltar, o seu Senhor o encontre, como diz o texto aqui, fazendo assim, garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Felizes seremos nós, quando Jesus Cristo voltar, ele raiar nessas nuvens, que nós venhamos estarmos em comunhão com ele, que eu, Romualdo, não venha ter unicamente o título, ou a carteira de membro da congregacional, de diácono da congregacional. Eu não venho apenas ter a responsabilidade de dirigir esse trabalho. Que vocês, irmãos, não venham ter unicamente só o cartão de membro, só o fazer parte da igreja do Calvário, mas que nós, irmãos, ao Jesus voltarmos, ele nos encontre em comunhão, ele nos encontre andando de conformidade aos seus ensinamentos, ele nos encontre, como diz a Bíblia Sagrada, vestidos e não nus. Não é a ideia ali, não é de pouca roupa, apesar que crente tem que andar de conformidade, os padrões bíblicos, mas a ideia ali é revestido de santidade,
revestido de poder, cheio do Espírito Santo e propagando o Evangelho, respondendo de conformidade os mandamentos de Jesus, ou andando como os ensinamentos de Jesus assim ensinam. Irmãos, se essa palavra, ela não provoca em nossos corações nenhum tipo de pesar, como Gilberto disse aqui, estamos na verdade em apuros, estamos na verdade em situação complicadíssima. Porque, irmãos, frequentemente eu olho para a minha vida, inclusive hoje, e antes de pregar esse sermão, e vejo o quanto eu, não sei vocês, se estão no outro patamar, mas o quanto eu necessito obedecer a palavra de Deus. O quanto eu necessito viver como esse Evangelho, ele assim nos ensina. Porque se eu não viver, irmãos, estarei perdendo meu tempo na igreja. Estarei perdendo meu tempo. É como o apóstolo São Paulo, ele bem disse, que ele se preocupava muito de não correr, e ele mesmo ser reprovado. O que é que Paulo quis dizer ali? Paulo simplesmente quis dizer o seguinte, ele se preocupava em ele pregar, e com tanta propriedade e autoridade de Deus, e ele mesmo se encontrar reprovado diante de Deus. Que Deus em Cristo, irmãos, ele venha colocar convicção de pecado dentro de nós. Que Deus em Cristo, ele venha colocar constantemente arrependimento em nossos corações. Ele venha fortalecer a nossa fé, venha aumentar. Ele venha fazer com que nós venhamos ser fiéis, com que nós venhamos ser constantes na sua obra, firmes. Que Deus em Cristo, ele venha nos encher com seu poder, com seu Espírito Santo, para que nós venhamos vivermos, irmãos, como cristãos verdadeiros aqui. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se nós não nos esvaziarmos, se nós não nos despirmos do velho homem, da pecaminosidade, da maldade, da inveja, da crueldade, de tudo o que a Bíblia nos ensina que tem dentro do homem pecador, se nós não se dispormos a vivermos, a nos humilharmos diante da potente mão de Deus, irmãos, podem ter certeza que o Espírito Santo, que é santo, ele não vai habitar na minha vida. Irmãos, quem chega numa casa e nem bate e dá um chute e entra é Satanás. Quem chega numa casa e dá um chute e entra e toma posse ali do corpo daquela pessoa, ou adentra a vida daquela pessoa e destrói, é Satanás. Jesus não. Jesus é a personificação da educação. Jesus, irmãos, ele diz no livro de Apocalipse que ele está à porta e bate. Aí ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se ouvir, se primeiramente der ouvido, depois abrir a porta, aí ele, com toda a educação, ele vai entrar. Jesus nos deu liberdade de escolha, irmãos. Ele só vai nos usar. Nós só seremos cheios do seu poder. Nós só seremos servos fiéis a Jesus. Nós só iremos fazermos a vontade de Jesus se nós abrirmos
os nossos corações para Jesus, para que Jesus ele venha adentrar as nossas vidas. Porque, irmãos, lendo esse texto aqui, não tem como não lembrar de tantas e tantas coisas que nós vemos. Tem pessoas, Júnior, que eles fazem de tudo no mundo, de tudo, menos a obra de Deus. Irmãos, tem gente, e depois eu vou ler o texto aqui no final, aonde Lucas escreve o mesmo texto, aí no final Lucas fala que aquela pessoa que ele souber fazer o bem e não fizer, ele será castigado, quando Jesus volta, ele será castigado com muitos açoites. E aquelas pessoas que não souber fazer o bem e não fazem esse bem, porque não sabem, serão castigadas também, mas com poucos açoites. O que Jesus quis dizer aí? Lucas diz o que ele quis dizer: a quem muito foi dado, a muito será cobrado. A quem pouco for dado, pouco será cobrado. Se referindo a nós, que somos crentes, muito foi dado a nós. Jesus iluminou a nossa mente. Jesus, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E ele habita em nós. Portanto, irmãos, se nós vivermos aqui escandalizando, porque, irmãos, tem pessoas que são crentes, que quando eles começam a contar a vida, dá até desgosto, irmãos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que, eu sou, Romualdo é muito, não sou santinho, não. Convive comigo, vai comer 1 quilo de sal comigo, aí vão ver meus defeitos mais ainda. Agora, irmãos, vem cá, eu passar a minha vida toda, só tem coisa errada. O cara olhar para mim, na escola, Romualdo é assim, assim, assim. Romualdo no trabalho é assim, assim, assim. Romualdo na vizinhança é assim, assim, assim. Todo mundo que olha para mim só diz assim: Romualdo é um desmantelo como crente. Irmãos, vem cá. Não era melhor dizer que sou ladrão, que sou assassino, que sou aquele Lázaro que está lá em Brasília, que a polícia está procurando, não, irmãos? Podem ter certeza, viu? O que eu estou dizendo aqui, eu provo nas Escrituras. E não é um pensamento meu só, não. Tem muitos crentes que vai ser julgado com maior rigor. Se não se arrependerem, serão julgados com um rigor maior do que aquele Lázaro que matou, aquele psicopata que matou aquele monte de gente. Se ele não se arrepender, porque se ele se arrepender, eu oro para que ele se arrependa. Eu oro a Deus para que antes que alguém pegue ele, mate, porque eu acho que vão pegar ele e matar. A ideia é essa, quando pegar, matar ele. Mas eu oro a Deus que antes que alguém faça isso com ele, ele se arrependa para ele se converter. Aí depois, Jesus permite o que Jesus quiser, agora ele se salve. Porque eu não posso, como cristão, tá certo, se alguém perguntar, Romulo, se ele chegasse na sua casa, se ele chegasse na minha casa, eu não ia dizer assim, calma aí, Lázaro, eu vou comprar um buquê de flores para dar a você, não. Eu ia me defender, claro, o cara é um psicopata. Agora, eu dizer assim, eu queria que pegasse ele, estraçalhasse, não. Se eu não fosse crente, eu dizia pior do que isso aí. Mas eu conheço a verdade. Então, que ele se converta. Se ele chegasse na casa da gente, claro que a gente ia se defender, né, Marcelo? A gente não ia deixar um cara daquele matar a nossa família, matar um filho, que aquele cara ele mata. A gente ia se defender. E nem se defender assim, beijinho pra cá, beijinho pra lá, igual a Xuxa fazia antigamente, não, quando era criança, não. Chuchu, chachachá, não. Ia se defender da forma, se tivesse uma soca-soca, uma soca-soca, se tivesse um pedaço de pau, ia se defender. Ninguém ia esperar ele matar ninguém. Agora, claro que a gente, como cristão, não vai dizer, se ele vier, não. Que Deus converta o coração dele. Agora, irmãos, tem muitos cristãos, irmãos, que vão ser julgados com maior rigor do que certas pessoas. Porque, olha o texto que Jesus fala, olha o que Jesus fala. Quem é, pois, o servo fiel a quem o Senhor encarrega dos demais servos de sua casa? Ele está falando aqui de dois servos. Como depois ele vai falar aqui no capítulo 25, mais uma vez, ressaltando a questão da vigilância, ele vai falar aqui de 5 virgens,
5 prudentes e 5 nécias ou loucas. Quero logo adiantar aos irmãos que essa parábola não se refere à igreja. Há 2 igrejas, como muita gente prega por aí, 2 igrejas. A igreja que sobe e a igreja que fica, não. Ele está se referindo aqui a 10 virgens. A gente, com certeza, um bom expositor da palavra de Deus vai aplicar, com certeza, à igreja. Agora, que ele está se referindo à igreja, aqui não. Em 25 de Mateus. Isso aí é claro. Só é estudar acerca de um casamento judaico, que a gente vai aprender claramente o que é que ele está dizendo ali. Portanto, irmãos, ele está falando aqui de 2 servos. Esse servo prudente, fiel, sensato, Jesus fala que o encarregue, feliz é o homem que ele encarregar e se encontrar dessa forma. Então, felizes seremos nós, irmãos, se ele nos encontrar dessa forma. Irmãos, para tanto, nós devemos nos dedicarmos cada dia mais a Cristo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas só é nos entregarmos a Cristo nos momentos de dificuldades, de fraquezas, de tribulações, nos momentos de intempéries, que infelizmente as nossas vidas, elas são sujeitas a tudo isso aí. Nós devemos confiar em Cristo, e na hora que pecarmos, irmãos, se arrependermos de imediato, se arrependermos, e esse Cristo que nos chamou, Ele é perdoador, Ele vai nos encher com o seu poder. Versículo 48. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Interessante, como eu já ressaltei aqui, ou seja, destaquei, é que Jesus está falando aqui de 2 servos. Jesus aqui, ele fala acerca do segundo servo. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Primeiro, irmãos, o que nós vemos aqui, nessa fala de Jesus, esse segundo servo, ele por si só é mau. E ele por ser mau, por ser pecador, mesmo sendo um servo, mesmo estando dentro da igreja, ele disse a si mesmo: meu senhor está demorando. A primeira coisa que a gente vê aqui é que, por ser um servo mau, ele perde a expectativa da volta do seu senhor. Ele perde a expectativa. Ele perde a esperança. E logo após perder a esperança, e então começa a beber, então começa a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Ou seja, após ele perder a esperança, ele começa a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. Ou seja, desobedecendo a Deus, desobedecendo a ordem de Deus. E assim, irmãos, é o que acontece com aquelas pessoas que estão dentro das igrejas, mas infelizmente, por suas próprias razões, por si próprias, elas não foram
transformadas pelo Evangelho. Esse Evangelho é poderoso, irmãos. Esse Evangelho, ele, diferentemente de qualquer religião que exista, ele tem o poder de transformar. Ele nos lava, ele nos purifica. Esse Evangelho, ele coloca dentro do ser humano convicção de pecado. Esse Evangelho, ele faz com que o ser humano, ele olhe para si mesmo e veja o quanto ele é mau, o quanto ele é afastado de Deus, o quanto ele não merece a salvação. Agora, irmãos, a Bíblia Sagrada também vai nos ensinar que é necessário que nós venhamos abrirmos nossos corações para esse Jesus. Eu sou completamente contrário, apesar que eu já falei muito, mas estou me retratando, eu acho que pela primeira vez, nas redes sociais, já me retratei aqui em público. Eu sou completamente contrário a um pregador, ele chegar, seja pregador, seja pastor, seja quem for, dizer assim, quer aceitar Jesus? Irmãos, sabe por que eu sou completamente contrário? Porque essa frase, isso é completamente contrário à palavra de Deus. Como é que eu posso dizer que quer aceitar Jesus para um pecador? Primeiro, nós estávamos perdidos. Estávamos condenados ao inferno. Aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, ou seja, não fosse condenado eternamente, mas tivesse a vida eterna. A Bíblia diz que nós éramos, irmã Rosa, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2. A Bíblia diz, lá no livro que Tiago escreveu, que qualquer que se constituir amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, nascemos já inimigos de Deus. Por quê? Porque o salmista Davi, ele diz que em pecado, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista no Salmo 58, se minha memória não me traia nesse momento, diz que quando eram formados os nossos ossos, já eram formados em pecado. O Deus Todo-Poderoso falando no Antigo Testamento, ele se referindo àquela geração do dilúvio, ele diz que o homem, desde o seu nascimento, ele é completamente mau. Portanto, como é que eu posso abrir minha boca e falar que o homem, se ele quer aceitar Jesus, um verme, um ser que a Bíblia diz, o próprio Deus diz, que suas melhores obras são piores do que trapo de imundícia. Os trapos de imundícias, irmãos, era o que era usado naquela época, as mulheres usavam no período menstrual. Era tido como maldito, que não tinha o que as mulheres hoje têm disponível. Isso era trapo de imundícia. E a Bíblia diz que as nossas melhores obras para Deus são como trapos de imundícia. Sem contar, irmãos, que o único versículo que eles usam para isso aí é o versículo de Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, acho que o versículo 13, quando Jesus fala que ele veio para o que era seu, veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele está dizendo ali que a todos quantos receberem Jesus,
ele concede a salvação e o direito de ser filho de Deus. Então, receber a salvação. Agora, eu aceitar Jesus, nós aceitarmos Jesus, somos pecadores miseráveis. Isso é ilógico. Isso é ateológico. Isso não tem nada a ver, isso é antibíblico. Agora, a Bíblia nos recomenda nos arrependermos do pecado. Ela nos chama ao arrependimento. E aquele que recebeu o perdão dos pecados em Jesus, aí ele tem a salvação dada por Deus. Portanto, irmãos, o que eu queria dizer, além disso que eu já falei, é a questão de que Deus, Ele não vai pegar ninguém à força para fazer algo para Ele, não. Esse servo mau, ele perdeu a esperança da volta de Jesus. Ao perder a esperança, ele começou a beber, ele começou a maltratar, bater ali nos seus conservos, começou a comer, ou seja, começou a praticar tudo que é contrário à palavra de Deus. Isso da mesma forma acontece conosco também. Tem pessoas que quando receberam o chamado de Cristo, eles passaram um certo tempo dentro da igreja, vivendo realmente como cristãos, obedecendo a palavra, com a esperança em Cristo, cumprindo com suas responsabilidades perante o Deus Todo-Poderoso que os chamou. Só que com o passar do tempo, irmãos, esses irmãos foram perdendo a esperança. Está demorando. Eu esperava que ele voltasse quando eu era ainda pré-adolescente, não voltou, e até hoje ninguém sabe quando é que volta. Aí começa a afrouxar, como diz o nordestino. E começa as práticas mundanas. Bem lembrado. O apóstolo Pedro falou sobre isso. Ele falou que naquela geração do primeiro século, as pessoas já começaram a escarnecer os escarnecedores. Vocês não falavam, os pais de vocês falavam que Jesus ia voltar, e cadê? O tempo passou, vocês estão aí, nada aconteceu. Aí Pedro vai dizer: meu amigo, não se preocupe não. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele é atemporal, irmãos. E Pedro falou que Pedro falou para aquelas pessoas da época: isso aqui que vocês conhecem, isso vai ser tudo destruído, não só a terra, mas todo o espaço sideral. Vai pegar fogo, e após pegar fogo vai haver uma explosão que vai destruir. Mas Pedro diz: nós, porém nós, se referindo a ele, se referindo aos crentes primitivos, nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita paz, aonde não mais há choro. Irmãos, e essa também tem que ser a nossa esperança, irmãos. A gente não pode viver aqui na terra como esse servo mau, um homem que não tinha mais perspectiva. Imagina só se nós se reuníssemos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, se nós fôssemos nas casas das pessoas, darmos estudos, e anunciássemos apenas uma religião, anunciássemos apenas uma posição teológica, anunciássemos apenas coisas humanas. Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele diz que se sua esperança fosse unicamente nesse mundo, nas coisas terrenas, ele seria um dos mais miseráveis dos homens aqui na terra. Irmãos, nossas esperanças são superiores. Nós temos esperanças não como os espíritas,
de reencarnarmos. Nós não temos as esperanças das pessoas que são católicas, que dizem assim, não, morreu, que Deus bota em um bom lugar. Não, Deus não é coveiro, não. Deus não vai pegar uma pessoa que nunca quis para o céu e colocar num bom lugar, não. Irmãos, a nossa esperança é o seguinte, é que se nós vivermos de conformidade a essa palavra, esse Jesus, quando Ele vier e nos encontrar fiéis a Ele, Ele vai nos levar para morarmos para todo sempre com Ele. E naquele grande dia, irmãos, aonde todos irão estar numa alegria plena, numa alegria total, iremos nos encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, iremos conhecer Ele pessoalmente, iremos dizer que valeu a pena, iremos dizer que todas as dificuldades que passamos aqui, não há de se comparar com aquilo que nós estamos agora vivenciando, porque a nossa esperança é superior. A nossa esperança é os céus, irmãos. Irmãos, se a minha esperança, se a esperança de vocês não fosse os céus, qual era o motivo de estarmos aqui? A gente poderia estar em casa agora assistindo um domingo que não é legal, mas se a gente não fosse crente, achava esse domingo legal. Porque não tem um domingo legal, né? Aquele é um domingo que não é legal, a verdade é essa. Domingo legal, irmãos, ou domingo maravilhoso, é estarmos não só o domingo, não só a segunda, mas todos os dias com o nosso Deus. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele venha nos conceder fidelidade. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe. Irmãos, o senhor desse servo, dessa pessoa, virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que ele não sabe. Jesus aqui, mais uma vez, está nos ensinando acerca da sua segunda vinda, na primeira etapa da sua segunda vinda. Ele ensina que será um evento inesperado, será repentino, de repente. E se nós, irmãos, não nos policiarmos, não procurarmos viver com toda a sinceridade o Evangelho de Cristo, iremos ser pegos de surpresa. Iremos ser pegos de surpresa pelo nosso Senhor, como esse servo aqui, ou como Jesus conta nessa parábola. E Jesus diz, Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse servo mau, que rejeitou a palavra de Deus, que ignorou os mandamentos, perdeu a esperança, perdeu a expectativa de um novo céu, de uma nova terra, e desobedeceu o seu Senhor. Jesus conta que o seu Senhor virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. E ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, esse texto aqui deixa bem claro que, da forma que Jesus conta essa parábola, onde dois servos, um era fiel e sensato, e ele fala que se o encontrar da forma que ele realmente o recomendou, o encarregou, ele será feliz, e o Senhor irá o encarregar em todos os seus bens. Mas se ele for mau, desobediente, ele irá, irmãos, com certeza, ser pego de surpresa, que na verdade todos irão ser pegos de surpresa. No entanto,
o que é mal, ele será punido. E a punição aqui, irmãos, é choro em um lugar de trevas, onde ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse lugar, irmãos, como é bem comum nós ouvirmos acerca desse lugar no Novo Testamento, é o inferno, é o lago de fogo. Por isso que eu exorto os irmãos, eu estimulo os irmãos a nos policiarmos, porque não vão nessa ideia não, de que o simples fato de nós estarmos na igreja, de nós cantarmos, no caso eu ser dirigente da congregação, de eu pregar, de eu gostar de estudar, o simples fato das pessoas me ter como uma pessoa crente, isso não vai me levar para o céu não. A Bíblia aqui deixa bem claro que cabe a cada um de nós. Aqui as recomendações foram dadas aos 2 servos. Mas ele chama de mau. Ou seja, um servo desobediente. Um servo que ignorou os mandamentos. E esse servo foi punido, irmãos. Ninguém nem pense, eu vou estar aqui, vou fazer o que eu quero, e depois eu quero ir lá para o céu. Eu quero ir lá para o céu, é adorar Jesus Cristo. Por que não adora aqui? Por que não adora aqui? Estava lendo hoje o Evangelho que segundo escreveu Lucas, e Jesus, ele estava caminhando em direção a Jerusalém, e um homem perguntou para ele: mestre, são poucos os que serão salvos? Jesus, ele para da caminhada e fala: esforça-te para alcançar o reino dos céus. Irmãos, para a gente conseguir o pão de cada dia, a gente tem que se esforçar. A comida está aí, agora a gente tem que se esforçar. Para a gente tomar água, tem que se esforçar. Está entendendo? Se a gente estiver doente, tem que procurar um médico. Da mesma forma também a salvação. Ninguém pensa que é assim não. Nós temos que nos esforçar. Eu vou viver de qualquer forma aqui e vou ser salvo. Vai não, irmãos. Não se engane não. Leia a Bíblia. Olha o que a Bíblia ensina. Esse servo mau ignorou os mandamentos, ignorou as recomendações e foi punido. E a punição foi simplesmente ser castigado eternamente. Irmãos, então, da mesma forma também, se nós vivermos de qualquer forma aqui, se nós tivermos uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida de terno, gravata aqui na igreja, de pregação, é isso, saúde dos irmãos com a paz do Senhor, uma Bíblia maior do que a Bíblia do Padre Zé, que mãe falou que era bem grandona. Aí quando eu chegar na rua, Satanás fica com inveja de mim. Eu tenho inveja de Romualdo. Eu tenho inveja dele, porque mente mais do que eu. Eu tenho inveja de Romualdo, que eu nunca vi tão veaco no mundo como... Mas se eu vivesse na terra, eu não era mais veaco do que Romualdo. Irmãos, e assim sucessivamente, eu tenho inveja de Romualdo, porque Romualdo é muito sacana. Romualdo é prostituto. Romualdo não respeita a esposa, não respeita ninguém. Romualdo não pode ver uma mulher, mas Romualdo na igreja, nem Nossa Senhora, nem a senhora, nem Maria, que é a senhora dos católicos, que não é minha senhora, eu tenho um Senhor que é Deus. Nem Maria, que é a senhora dos católicos, é tão santo como Romualdo na igreja. Irmãos, que Deus em Cristo, irmãos, Ele venha ter misericórdia de nós, e Ele tem. Agora que nós venhamos também nos policiarmos, que nós venhamos também olharmos para as Escrituras e sabemos o quanto ela é severa, o quanto ela é sincera, o quanto ela é verdadeira, o quanto ela é suficiente, o quanto as Escrituras ela é rigorosa, ela é radical, o quanto o nosso Deus ele é poderoso, ele é santo, ele nos ama,
mas ao mesmo tempo, se nós não obedecemos a Ele, a sua santidade vai reagir de uma tal forma, que Ele vai nos lançar no inferno, porque rejeitamos a sua palavra. Portanto, como conclusão desse sermão, que nós venhamos vigiar, que nós venhamos ser um servo prudente, um servo fiel, um servo sensato, e venhamos obedecer a esse Deus Todo-Poderoso, para quando Ele voltar, Ele nos encontrar, irmãos, de conformidade. Assim Ele recomendou as suas responsabilidades para conosco. Que Deus em Cristo, irmãos, nos abençoe. Peço que os irmãos fiquem de pé para orarmos ao Senhor, já encerrando o culto.